Hoje então vamos falar do Gern, sobre como que você gosta das coisas, né? Por exemplo, verbos, você gosta de realizar alguma ação, como que você atribui um adjetivo a alguma coisa ou simplesmente queremos saber do seu livro favorito. Então, vamos pegar aqui o uso dessa palavrinha aqui, Gern. Então, vamos lá. Se você aprende alemão, utilizamos simplesmente Ich lerne Deutsch, sem esse Gern aqui por enquanto. Então, Ich lerne Deutsch. Eu aprendo alemão, eu estudo alemão, ou eu estou estudando, ou eu estou aprendendo alemão. Só que a ideia aqui é nós falarmos que eu gosto de estudar alemão. Então acrescentamos este gern e aí a frase se torna Ich lerne gern Deutsch. Eu gosto de aprender alemão. Então reparem que é bem simples. Coloca o gern na frente do verbo conjugado e pronto. Você não só realiza a ação, nesse caso você não está realizando necessariamente a ação, porém você está gostando de realizar essa ação. Então, se nós perguntarmos Was machen Sie gern? Oder Was machst du gern? O que você gosta de fazer? Da forma formal ou da forma informal? Podemos responder Ich koche gern. Eu gosto de cozinhar. Ich lerne gern Deutsch. Eu gosto de estudar alemão. Ich, sei lá, qualquer verbo. Ich tanze gern. Eu gosto de dançar. Ich fotografiere gern. Eu gosto de fotografar. Ich tauche gern. Eu gosto de mergulhar. Ich spiele gern Gitarre. Eu gosto de tocar guitarra. Então, podemos trocar esse espacinho aqui por qualquer verbo. E aqui, na página anterior, temos alguns exemplos de verbos que podem ser aplicados. Agora queremos atribuir um adjetivo a alguma coisa. Então eu quero saber, por exemplo, o que você acha de matemática? Wie finden Sie Mathematik? Wie findest du Mathematik? Então o que você acha de matemática? Aí eu posso responder: Ich finde Mathematik toll. Eu acho matemática ótimo. Oder vielleicht langweilig. Ich finde Mathematik langweilig. Eu acho matemática chato, entediante. Então, podemos atribuir qualquer adjetivo, né, para um determinado substantivo, usando essa forma. Então, o que você acha de alguma coisa? Podemos responder dessa forma. E agora queremos saber qual é alguma coisa favorita sua. Então, por exemplo, eu quero saber do seu filme favorito. Então, was ist Ihr Lieblingsfilm? Então, trocando este espacinho aqui pela palavra film, estamos falando do seu livro favorito. Então, repare que temos Lieblings e na mesma palavra, vai ficar juntinho, grudadinho, Lieblingsfilm. Colocando Lieblings na frente da palavra, indica que já estamos falando do seu filme ou qualquer coisa favorito. Então, Lieblings. Reparem que, se Film é uma palavra masculina, estamos colocando aqui uma palavra masculina. Então, esse carinha inteiro, ele se tratará de uma palavra composta, ou seja, temos o Lieblings e temos o Film. E se a palavra Film ela é masculina, ou seja, o último elemento da nossa palavra composta ela é masculina, então a palavra inteira será masculina, ou seja, der Lieblingsfilm. Então, com isso, podemos perguntar: Was ist Ihr Lieblingsfilm? Qual que é o seu livro, ou qual que é o seu filme favorito, né? Film para filme. Se fosse para a cidade, qual que é a sua cidade favorita? Was ist Ihre Lieblingsstadt? Qual que é o seu livro favorito? Was ist Ihr Lieblingsbuch? Então reparem que aqui nós estamos acrescentando ou não a letra E no Ihr e no Dein. O que são esses carinhas? Repare que nós estamos utilizando aqui os possessivos, né? Então, a resposta para mein, ele também vai depender, tipo, de um uso de um e ou não, e este e, ele será utilizado dependendo do gênero da palavra, ou seja, o gênero dessa palavra aqui, Lieblings. Então, em resumo, o que nós temos aqui? Os artigos possessivos, estes carinhas aqui do lado.
Então, se nós temos algo no masculino, por exemplo, eu quero falar que este é meu lápis, utilizamos mein. Esta é minha luminária, algo no feminino, das ist meine. E algo no neutro, das ist mein. Então, das ist mein Bleistift, das ist meine Lampe, das ist mein Buch. Então é a mesma coisa que nós fizemos na aula passada com os artigos indefinidos. Com ein, eine e ein, nós só colocamos um e no feminino. E aqui está acontecendo a mesma coisa. Só que estamos utilizando o artigo possessivo mein para algo que é meu. Se algo é seu, mesma coisa, dein. Se algo é seu no formal, então utilizamos o ihr. Então, ihr para o masculino, ihre para o feminino e o ihr para o neutro. Mesma coisa, o feminino vai receber a letra E no final. E reparem também que este ihr, por se tratar de um possessivo formal, a primeira letra dele será sempre maiúscula, sempre, sempre. Então, por conta disso aqui, nós vemos que temos que analisar o gênero dessa palavrinha para determinar se nós vamos utilizar ihr ou ihre, dein ou deine, mein ou meine. Se for feminino, acrescento o E no final. Se não for feminino, se for um masculino ou se for um neutro, e aí tiramos esse E. Estou repetindo, feminino, o E permanece, masculino, não temos esse E. Então perguntamos, was ist Ihr Lieblingsfilm? Qual que é o seu filme favorito? Resposta, mein Lieblingsfilm ist Inception. Was ist Ihre Lieblingsstadt? Qual que é a sua cidade favorita? Meine Lieblingsstadt ist Berlin. Então, este é um resuminho, por enquanto, dos artigos possessivos. Vamos trabalhar eles bem melhor na aula 9. E, se vocês repararem, o verbo finden, reparem neste verbinho aqui, ele está conjugado um pouquinho diferente da forma que nós aprendemos na aula 4. Então, como que será feita a conjugação deles? Temos aqui o verbo arbeiten, para o verbo trabalhar. E repare que esse tipo de verbo é um verbo que, se nós sumirmos com a parte conjugada e pegarmos só o verbo arbeit, a parte arbeit, repare que o final dele termina com T. Quando nós temos um verbo nesse caso que termina com T ou com D, por exemplo, no verbo finden, então se tirarmos esse EN, temos só um D aqui no final, então a conjugação no do, no as e es e no ear vão mudar um pouquinho. Reparem que a letra E será acrescentada aqui nesses casos, entre a parte conjugada e o esqueleto do verbo. Por que que este é acrescentado? Porque senão não tem como pronunciar essa palavra difícil do Arbeit se não tivesse essa letra E. Então, se sumirmos com ela, fica difícil pronunciar. Aqui é a mesma coisa, tipo, não relação toda a pronúncia, porém ficará com dois T's e nós não queremos isso. Então, por conta dessa nuance, nós vamos acrescentar um E nesse tipo de verbo. A mesma coisa para o verbo finden. Então aqui, wie findest du? Estávamos esperando um ST da forma que nós vimos anteriormente, porém foi acrescentado um E aqui. O que acontece também com o verbo reisen para o verbo viajar? Reparem nesse esqueleto. Essa mudança vai acontecer quando nós pegarmos o esqueleto do nosso verbo e a última letra, quando a última letra tem o som de S ou dois S's, no caso, a última letra tem som de S no geral. Por exemplo, S, dois S's, Z, ao som do tss, Z, SZ ou X, né, X. Todos têm som de S. Então, quando a última letra do nosso esqueleto ter o som de S, então, somente no do, nós não precisamos acrescentar um novo S. Então, repare que por conta disso, do, as e s são exatamente a mesma coisa, porque nós não adicionamos um ST assim como nós fizemos aqui. Então, nós arrancamos esse S e colocamos somente o T. Então, ich reise, du reist. Eu viajo, você viaja. Então, com isso,
nós conseguimos lá atrás, lembra, tipo, aqui nesses exercícios, em relação aos verbos, na página 15, com esses exercícios nós podemos agora fazer o exercício 4. Então, logo menos eu vou atualizar a apostila, eu vou migrar esse exercício mais lá para frente, e agora vocês terão condições de realizar esse exercício aqui.